Olá para você que está assistindo esse vídeo. Esse é o segundo vídeo que eu estou colocando aqui, que eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a rotina, né, de sermos aí empreendedores nesse mundo virtual. Especificamente nós que trabalhamos com produtos artesanais. Não importa que tipo de artesanato você faz. Eu acho que o que vale é a ideia desse projeto e que de uma certa forma ele possa te ajudar um pouquinho a abrir um pouquinho, né, a mente aí, sair um pouquinho fora da caixinha e você consiga de repente estar aos poucos entendendo como funciona a rede social. A gente assiste muitos conteúdos, muita gente querendo vender, né? Vender aula, vender curso, e raramente você encontra alguma informação que seja específica, né? Alguém que chegue e fale para você assim, olha, tá, exatamente isso aqui não é legal, né? Então eu tenho essa dificuldade, tive, né, muitas e muitas vezes. Muitas das coisas eu fui descobrindo sozinho, porque aí eu sou um pouquinho curioso, então eu vou tentando aí me inteirar. Então hoje eu queria falar com vocês assim, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você faz? Aí eu quero que você escreva aí nos comentários para mim. Quando alguém chega para você e pergunta, o que você faz? Qual é a resposta que você normalmente dá para essa pessoa? Então tem algumas coisas que a gente ouve. Eu faço costura criativa. Desculpa. Eu particularmente eu não gosto quando a pessoa usa esse termo. Tá? Eu acho assim, você foi lá e fez um curso de costura criativa. Quando você terminou o curso, você passa a fazer bolsa. Então, quando alguém te perguntar, não, eu faço bolsa, eu faço enxoval de bebê, eu faço laço, eu faço roupinha para pet, eu faço topo de bolo e por aí vai. Porque quando você fala que faz costura criativa, você deixou para a pessoa que perguntou uma escala enorme de coisas, e aí ela acha que você faz de tudo e você faz qualquer coisa. E talvez um dos grandes erros que a gente comete quando a gente começa a trabalhar com artesanato, né, é achar que dá para fazer tudo. Não dá. Na verdade, o caminho correto é você se identificar com algum nicho, né? Então você vai se identificar com algum nicho. Aquele nicho ele tem que te dar prazer, que tem que ser prazeroso e te traga dinheiro. Então a ideia é que você escolha um nicho, que você se identifique e você insista naquele nicho que você escolheu e gosta. E acredita, porque se você acredita, ele tem tudo para dar certo. Não adianta você ficar fazendo, eu faço enxoval de bebê, eu faço pano de prato, eu faço toalha de banho, eu faço roupa para pet. Por quê? Porque você nunca vai ser a preferida daquela pessoa que quer comprar alguma coisa. Ela sempre vai te procurar quando ela não achar quem faça, tá? A partir do momento que você coloca na sua cabeça que você faz pano de prato, então é assim, você vai fazer uma linha de pano de prato, você vai pegar quais os itens que você pode colocar junto com o pano de prato, que fazem parte desse nicho, né? Então, um exemplo, você vai fazer
pano de prato, você vai fazer batimão, você vai fazer puxa-saco, você pode fazer aí toalha de mesa, toalha para chá. Então você vai começar, você vai escolher dentre esses itens alguns que você acha que você conseguiria encaixar na hora de vender. Ou seja, a pessoa que está precisando do pano de prato, ela também levaria um batimão, tá? Então é esse caminho que você tem que tomar na hora que você vai definir o seu nicho, tá? Então não adianta você olhar e falar assim, ai, tá vendendo muito roupinha de pet, eu vou começar a fazer roupinha de pet. Se você não curtir fazer roupa de pet, isso não vai ter sentido, porque você vai ficar entediada, tá? Então, o que eu aconselho sempre é que você pense sempre com calma, com carinho e descubra. Quando você começou a fazer o curso de costura criativa, com certeza você deve ter feito vários itens de vários nichos diferentes. E se você gostou e tem preferência por um deles, então a partir daquele momento, o teu curso de costura criativa ficou para trás. Porque agora você faz aquilo que você escolheu, tá? Então, quando te perguntarem, eu faço. Quando me perguntam, o que eu faço? Eu faço enxoval para bebê. É isso que eu faço. Então você pode fazer enxoval para bebê, você pode fazer rouparia para cozinha, você pode fazer roupa para pet, você pode fazer laço, você pode fazer qualquer trabalho, né, que a gente tem uma variedade enorme de áreas aí para se trabalhar. Mas na verdade o interessante é que você descubra onde você tem mais habilidade, que você gosta e que aquilo te traga um retorno financeiro, né? Porque o propósito sempre é que aquilo te traga um retorno financeiro. Por que é interessante você escolher o nicho? Porque quando você tem um nicho e você tem uma linha específica de produtos, consequentemente, você vai, à medida que você vai fazendo, você vai ficando melhor naquilo que você faz. Você vai conseguindo fornecedores específicos do material que você consome. E aí você vai atrás de clientes específicos que consomem aquele produto. Então, essa é a ideia de você pensar logo, se possível, num nicho, tá? Mas aí, né, o que a gente mais vê é assim, parece que é a maioria das pessoas se sente assim, porque eu faço de tudo. Se você faz de tudo e não está indo para caminho nenhum, o fazer tudo não vai te ajudar em nada. Mas fulano vende muito isso. Talvez fulano vende muito aquilo, por quê? Porque ele focou naquilo e ele vai sempre em busca de cliente que consome aquilo, tá? Então essa é a ideia de você, o mais rápido possível, você definir um nicho de trabalho para você, tá? Então, recapitulando, o termo costura criativa, você coloca na sua cabeça que é como se fosse a faculdade, né? Você entrou numa faculdade de costura criativa e saiu de lá especializada em algum item, tá? Então, quando alguém te perguntar, você trabalha com o quê? Tá? Ao invés de você falar, eu faço artesanato. Quando você fala, faço artesanato, também, para a pessoa que está ouvindo, ela já começa a imaginar um monte de coisas. Então, o que eu aconselho, tá? Então é assim, você definiu o seu nicho, a partir daquele dia, você trabalha com o quê? Eu faço laço. O que você vende? Eu vendo laço.
A sua empresa é uma empresa que faz laço. A minha empresa é uma empresa que faz enxoval de bebê. Tem a minha amiga, a empresa dela faz roupinha para pet. Então, quando você começa a verbalizar isso, você também começa a entender que vai fazer diferença para você. Você começa a ficar mais focada, né, naquele trabalho que você está se propondo a fazer. Então, a minha ideia, sugestão para você hoje é isso. Se você ainda não tem um nicho definido, pega um papel, pega uma caneta, anota no papel e na caneta quais são os itens que você faz. E você analisa se eles fazem parte, tá? Se a mesma pessoa compraria os dois juntos. Se eles não fizerem sentido desse jeito, aí você tem que pensar bem qual deles é mais interessante. Isso para que você comece a pensar assim: eu vou ficar com enxoval para cozinha. Eu vou vender um kitzinho de pano de prato com um pano de prato, um batimão e um puxa-saco. Um exemplo. Você vai montar esse coordenado. Aí você tem que pensar que você tem que ir atrás para vender 1000 conjuntos desse. Essa é a ideia. Você não precisa ficar pensando, ter 500 itens na sua loja e ficar pensando assim, ai meu Deus, quem poderia comprar isso? Tá? Então, às vezes é mais interessante você definir o que você realmente gosta de fazer e você sempre pensar e correr atrás para que você consiga vender uma quantidade grande daquele item, tá? E você tem que começar a pensar não em termos das suas vizinhas, mas todas as minhas vizinhas já compraram. Não, é aí que entra a rede social. Então você tem que pensar em você vender para todo mundo que está na rede social. Então imagine que você consiga achar, né, na tua rede social 1000 pessoas por mês para comprar esse conjunto que você está fazendo de pano de prato, batimão e o puxa-saco. Então, é esse o pensamento que você tem que começar a ter. Você tem que começar a pensar em vender em quantidade, tá? Não em diversidade, tá? Porque eu faço 500 coisas, né? Então você tem que ir atrás de 500 clientes diferentes e torcer para que eles se interessem no meio daquele monte de coisa que você faz, cada um se interesse por um kit dos produtos que você faz. Isso faz um pouco de sentido para você? Tá? Então é uma situação interessante. Então eu acho que num primeiro momento essa é a ideia que eu quero passar para você. Pensa bem no seu nicho, se é um nicho que você gosta, se é um nicho que ele está te dando algum retorno, tá? E pensa em termos de macro, né? Se você conseguir atingir muito mais pessoas fora desse universo pequeno que você está, se não seria mais interessante você vender uma quantidade menor de itens para muito mais gente, né? Então, a partir do momento que você começa a fazer menos itens, você vai produzir mais, você vai ganhar tempo, todas essas questões, né? Então você sempre tem que pensar como uma linha de produção, tá? É uma produção artesanal? É, mas se você puder ficar ali concentrada em determinados itens, você pode ter certeza que você vai ter mais tempo para produzir, você vai ter mais tempo para ir atrás daquela pessoa
que vai ser o seu possível cliente. Então isso vai facilitar um pouquinho para você. Ao invés de ficar aí batendo cabeça e tem que aparecer uma coisa nova aí para eu estar fazendo. Né? Então eu acho que isso é uma coisa importante para se pensar. Então talvez, eu não sei em que nível você esteja do trabalho, do artesanato, tudo. Às vezes chega uma hora que você pode parar um pouco de aprender produtos novos, né? E focar nos seus produtos, né? Se você chegou à conclusão que aqueles produtos são produtos que são usáveis sempre, né? Que as pessoas sempre estão comprando, repondo, e você pegar mais firme neles. Então, essa é a minha sugestão aí para hoje. Então, você que assistiu, eu espero que tenha feito aí um pouquinho de sentido para você. Se você gostou desse vídeo, né, deixa um likezinho aí para mim. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar aí que depois eu leio os comentários. Aí uma próxima eu venho aqui e a gente conversa, né, sobre outros assuntos, tá? Então, por enquanto eu estou colocando em vídeo, estou convidando, né, as pessoas aí para virem conhecer aí o meu canal. E daqui a pouco eu começo a fazer aí, né, em live, porque aí a gente pode conversar ali online, trocar figurinha. Então, mas a ideia dessa página é justamente essa, assim, é falar de situações simples, de uma maneira que te acesse, né, que faça sentido para você. E é assim, se eu fizer você pensar só um pouquinho nisso que você assistiu, já tá valendo, tá? Então, beijos, muito obrigado.